língua portuguesa não é a língua de a gente. A gente só entra aqui, começando a aprender, ler. E quando você chegou aqui, Chevette, você falava já português ou não? Nunca. Ou não entendia nada? Nada. E aí? Nada. Você viu como você foi para a França e você não fala nada de francês? Tá difícil, né? Isso, como é isso? Mas aqui, a gente tem que dedicar para aprender, para amar. Porque você saiu em um país que não é... que entrar num país que não é seu. Diferente da sua cultura, língua oficial é português, você não sabe de nada. Você entra num país que você não tem ninguém mais sobreviver. Você vê alguns, quando você sai na rua, alguns estão falando, você que é onde? Porque só no seu africano. Você quer fazer o que aqui? Ei, por que como você conseguiu falar português? Você falando língua africana? Parece que continente africano só tem uma língua. Agora você foi lá, não fala francês, fala um pouquinho em inglês, você viu a dificuldade que você passou. Então nesse aqui, que visão você viu aos imigrantes que estão aqui no Brasil hoje? O difícil, né? Porque ali eu tava a passeio, né? Então você sabe, você foi ali para ficar 2, 3, 4 dias ali fazendo um passeio e tá ótimo. Você não tem necessidade de aprender aquele idioma nem nada. Mas no momento que você você precisa de ajuda. É um pouco chato, né? Se não tiver ninguém que fala de algo que você entende. E aí eu fico pensando, realmente isso que você fala, de uma pessoa que chega aqui no Brasil, que ela não fala português, como que ela se vira no início, sem saber falar nada? Como é a comunicação de uma pessoa dessa? Se ela tem alguém aqui para auxiliar ela, que já fala, que já é amigo, né, possa ajudar, mas eu fico pensando naquelas que não tem, que chegou aqui sozinho, largou tudo e veio para cá tentar a vida. Eu acho que é muito, muito difícil e tem que parabenizar. Eu conheço, eu tenho um exemplo de amigos africanos aqui que já me contaram a história deles, de chegarem aqui, não conhecer ninguém, não saber falar português e ter que se virar e ir aprendendo uma palavrinha de cada vez ali. Olá, estamos aqui no Alô África. Se foi sua primeira vez, vai no nosso YouTube, Instagram, Facebook, só escrever e manda Hello África pra gente. Se você quer participar com a gente, por favor, só dá uma ligação aqui, a gente vai estar com você. Hoje estamos aqui com um de nossos amigos, um produtor do projeto Já É, um amigo, não só amigo meu, mas amigo do Tudo Africanos, é Mr. William Lemos. William, bem-vindo no nosso show hoje, no Alô África. Então, William, explica um pouquinho sobre a sua trabalho pra gente. Bom, é um prazer estar aqui no podcast, né, Alô África, convidado pelo Chifex, que é um dos produtores nigerianos aqui de São Paulo, que eu mais conheço e que mais trabalha com arte aqui, né? Bom, eu dirijo o projeto Já É, que é um projeto que trabalha com formação de teatro, TV e cinema para jovens negros aqui na cidade de São Paulo. E quando eu digo jovens negros, também inclui a comunidade africana. Isso, é. Então é um projeto que já vem aí desde 2010 e todo ano a gente faz algumas oficinas e já estamos colhendo frutos. Vários jovens que já participaram do projeto Já É hoje já estão aí trabalhando na TV aberta, como por exemplo a Rede Globo e tal. E é isso, é um projeto de formação para jovens negros. E como eu já trabalhei com você, você está fazendo um bom trabalho, mas às vezes está difícil para trabalhar com a gente mesmo.
Porque a gente, às vezes, a gente deixa o William muito bravo, William, né? Então, William, qual país do África que se falar hoje? Eu amo a cultura africana. Não, nesse cultura africana, África tem muitos países. Qual país do África que você vai falar hoje que eu adoro essa cultura desse povo? Então, Specs, na verdade eu conheço 2 países, né? Tive o prazer e o privilégio de conhecer Angola e conheci a África do Sul, mas a África do Sul foi uma coisa muito corrida. Então foi assim, passei um dia, na verdade, em Joanesburgo. Mas Angola não, Angola eu fui 2 vezes. A primeira vez eu fiquei lá quase um mês, que eu fui fazer um trabalho, né, de formação de teatro lá com a galera, e eu tinha toda uma visão diferente do que era a África, que eu acho que é uma visão que nós brasileiros, eu acho que... É visão que se passa na televisão. Sim, eu acho que é uma visão que todo mundo tem, quando a gente não conhece o lugar, né? Então eu imaginei que eu ia chegar lá, seria uma coisa meio, digamos assim, seria algo mais florestal, ou seja, cidades pequenas com muita vegetação, muitas montanhas, que é o que a gente vê nos filmes, que é o que a gente lê, que é o que a gente vê por aqui, né? E o que não é, né? Eu conheci Luanda e é uma metrópole, é uma cidade como São Paulo, grande, bonita, tem muita coisa legal, muita mesmo, e eu fiquei surpreso com isso. Fiquei muito surpreso em ver e conhecer que realmente era diferente. É diferente. Você vê real do país africano, o que é real, mais do que a mídia está mostrando a povo do brasileiro aqui, né? Mas adorou o viagem? Sim, foi assim, foi um grande aprendizado, na verdade, né? Porque quando eu cheguei lá em Angola pela primeira vez, isso foi em 2013, eu fui fazer o curso lá e eu já fiquei meio preocupado, né? Tipo, eu já saí daqui assim, cara, o que eu vou encontrar lá, né? E como que vai ser, apesar de eu estar mais tranquilo, porque lá se fala português, então eu estava mais tranquilo com isso. E tinha um amigo meu lá, que é o Samuel, que hoje voltou a morar lá, tá trabalhando inclusive na televisão pública lá de Angola. E ele que me apresentou pro grupo do Caracol, que é um grupo que produz teatro já há muitos anos lá, é um dos grupos mais famosos que tem lá, tem próprio teatro e tudo. E eu fui fazer o fechamento de um curso de teatro. E aí quando eu fui lá, eu fui nessa visão que eu te falei, né, de achar que seria uma coisa meio selvagem, floresta, uma cidade pequenininha e tal. E aí eu cheguei lá e dou de cara com uma cidade grande, bonita, com muita cultura, e eu acho que é isso que me surpreendeu, de conhecer o outro lado e ver que, cara, não tinha nada a ver com o que eu pensava e que eu acho que muita gente pensa. Porque alguns deles nunca viajou, né? Então, quando você não viajou assim, você tá achando que, não, esse povo africano mora no... Então, mas é isso que a gente sofre, né? Porque quando você não conhece um lugar, você tá achando que, não, esse povo vem de onde mesmo? Sabe que às vezes, quando eu saio daqui, a povo, Tifex, você é de onde? Primeiramente, eu vou falar que eu sou de Ibo. Eles falam, Ibo? Ibo de onde? Lá na África. Sabe que algumas pessoas não sabem que lá na África tem muitos países, muitas tribos, sabe? Eu falo que sou de Ibo. Fala, Ibo, sim. Ibo tá onde? Fala, tá na Nigéria, África. Isso aqui é legal. Então como você fala português? Isso mesmo. Então como... Fala pra mim, quando você foi lá no África do Sul, qual a sua experiência? Porque lá não tá. Lá foi diferente. Não é isso, você fala português, né? Fala o quê? Inglês. Zulu e... Fala inglês. Tem um inglês geral, assim.
Quer dizer, eu acho que lá, na verdade, se fala outras línguas também, que são as línguas nativas, tá? Que eu acho que tem em todos os países da África, né? Isso. São dialetos. Lá na África a gente tem 3.000 línguas tradicionais. Imagina, porque só na África do Sul tem Zulu, tem Xhosa, tem... Não, deixa. Calma aí. A gente vai chegar lá. Então, quando você foi lá, você fica quantos dias lá? Eu fiquei um dia só, na verdade. Então, um dia pro outro, e porque houve um problema no voo, então eles tiveram que colocar a gente pro voo no dia seguinte. Então eu tava no aeroporto, e lá é um ar-condicionado muito forte, cara. Eu sei, mas na África vocês gostam de coisa muito gelada, cara. Não, mas lá na África do Sul tá sempre... Tem hotéis, um restaurante, tá o ar-condicionado frio. Porque lá tá quente. E aí você sai da fora aquele calor. Porque lá, às vezes, lá no África do Sul, é um do país africano que não é como do Oeste, como Nigéria, Gana. Lá no Nigéria, Gana, às vezes, a temperatura chega a 40 e pouco. Então, mas a África do Sul tá sempre gelada, entendeu? E como você não fica muito tempo lá, só um dia não dá pra... Não dá pra nada, mas foi engraçado porque assim, quando a gente chegou no aeroporto, aí teve essa notícia, né, que houve um problema, então a gente só ia viajar no dia seguinte. Então a gente tinha que ficar um dia lá. E aí, dentro do aeroporto estava muito gelado o ar-condicionado. Eu não gosto de ar-condicionado, eu já não gosto. Aí eu estava em companhia com o Tommy Germain, que é um ator que você conhece, Isso. camaronense. E ele, engraçado é que ele podia sair do aeroporto, porque ele não tinha visto para sair. Isso. E eu podia. Por causa do passaporte brasileiro, né? Aí ficou complicado, porque o Tommy, ele fala inglês, né, cara, muito bem. Apesar da língua dele ser francês, mas ele fala inglês muito bem. E eu falo muito pouquinho inglês. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar aqui dentro do aeroporto, tá muito gelado. Eu vou sair, vou dar umas voltas e depois eu volto pra viagem, né? E aí eu saí e tinha uma pracinha assim do lado do aeroporto, com cafés e tal. Aí eu fiquei um pouco ali, né? Fui lá pedir um café e tal. Mas vendo o pessoal conversando, que como eu te falei, eles falam inglês, mas fala também os dialetos deles lá. E aí eu não entendia nada e eu ficava perdido naquilo ali. E aí eu ficava um pouco com medo de sair mais pra cidade. Mas mesmo assim eu falei, não, vou dar uma volta. Aí peguei um trem que tem lá dentro mesmo no aeroporto, isso. Tem a estação lá. Eu peguei e desci já na primeira estação para dar uma volta. Aí eu dei um pouquinho lá e tal, e o pessoal conversava. Porque lá, assim, eu não sei se o inglês é um inglês mesmo, ou eles misturam também muita coisa dentro do inglês lá. Porque você não tá entendendo? Não entendi, entendeu? Então eu fiquei meio que perdido. Aí eu falei, bom, tomei um suco, dei umas voltas, passeei e aí voltei. Horas depois voltei pro aeroporto. Mas não entrei ainda, continuei lá fora para dar quase o horário do meu voo. Aí faltavam umas 3 horas pro voo, aí eu entrei novamente no aeroporto. É uma bom para ver que você foi para a África e você tá vendo que realmente o que mídia tá passando aqui não é verdadeiro. Ele está passando algumas histórias antigas. Mas você sabia, Chipex, que isso é meio que comum. Por exemplo, quando eu sei que a gente vai chegar nesse assunto, mas quando eu estava na Europa também, aí eu vi alguns noticiários do Brasil, e aí eles mostram também um outro lado muito negativo daqui.
né? Que é sequestro, roubo, morte, assassinato, essas coisas. E as pessoas também que moram fora, que não conhecem aqui, elas têm um certo medo de vir para cá por causa dessas notícias. Então eu acho que isso acontece no mundo todo. É uma coisa tipo, eu acredito que seja tipo assim. Vamos dar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que todo mundo quer ir. Isso. Todo mundo quer conhecer, todo mundo tem esse sonho de ir pra lá. Por quê? Porque os americanos já vendem esse sonho há milhões de anos. A gente assiste os filmes deles, as séries, super-heróis e tudo, então a gente vê aquele lado lindo e maravilhoso do país. Sempre a gente vê isso lá. E aí o que eles fazem? Eles mostram o lado ruim dos outros países. Por quê? Para todo mundo viajar para lá, pra a economia de lá ser melhor. Melhor isso. Então eu acho que talvez a mídia tenha um pouco disso, entendeu? Tipo de querer beneficiar o seu país e detonar Os seus outros, sim. Então quando eu vejo algumas matérias também da África, algumas notícias lá de sequestro, de matar o presidente, grupos rivais lá, né, que lutam pelos territórios lá, certas guerras que a gente vê muito acontecendo, principalmente em países do norte da África ali, eles mostram isso. E aí ninguém quer ir lá, tá? Isso. Porque as jornalistas, eles gostam de vender material. É isso que eles querem. Sim. Quando eles forem lá, vai mostrar um lado sensacionalismo. É isso, para ganhar dinheiro. Tem ganhar dinheiro. Então, quando o povo de televisão compara isso, eles não querem só vender material, mostrar a povo que está acontecendo. Pode ser um lugar pequenino que tem esse guerra, mas eles vão fazendo isso. Parece que tudo continente africanos, tudo continente África e lugar muito ruim. Então tá colocando esse medo dentro do povo para não ir. Mas graças a Deus que você foi. Não, e outra coisa, eu até falo para as pessoas mesmo, que quem tiver oportunidade vai, gente, porque é outra história, lá é maravilhoso. Mas uma coisa que eu tô vendo que vem acontecendo agora, de alguns anos para cá, principalmente os produtores da África do Sul, que estão fazendo séries de TV e tudo, que eu assisto na Netflix, cara, eles... Olha, estão de parabéns, porque eles estão mostrando assim, eles conseguem mostrar a África do Sul maravilhosa. Não só a África do Sul. A Nigéria, os filmes nigerianos, eu vejo lugares assim que eu falo, uau, olha lá, que lindo isso. Então, porque alguns produtores a gente está tentando passar mensagem real do África, porque essa história do falar sobre a nossa continente, que a povo está falando, foi a gente que tem que falar real, porque a gente mora lá, a gente vive lá, a gente já sabe tudo que está acontecendo lá. Então a gente está passando realmente a mensagem do real do nosso continente, entendeu? Mas e vamos falar, você falou que você já foi para a Europa. Onde da Europa que você foi? Recentemente eu fui em 4 países lá. Eu fui em Portugal, Espanha, Alemanha e França. França. Ok. Vamos falar, né? Porque não vou falar de português, porque Portugal é português, então não tem. A Espanha a gente entende o espanhol. Isso. Sabe como? Porque a gente vai falar do França, porque a França fala francês. França e Alemanha, né? E França, Alemanha e inglês. Para mim, o que você passou lá? A sua dificuldade que você passou lá? Então, antes de falar disso, da dificuldade, voltando a esse assunto que a gente estava falando sobre questão de... Eles mostram o lado ruim do país. Isso. Principalmente da África pra gente. Quando eu estive em Paris, eu presenciei, assim, coisas também, sabe, que eu imaginei que não tivesse lá. Pessoas, moradores de rua,
pessoas drogadas em alguns becos, como tem a Cracolândia aqui lá, eu também tinha uma rua lá com muita gente desse jeito. E roubos, né? Eu fiquei surpreso porque lá em Paris tem muitas placas avisando cuidado com sua bolsa, com seus pertences e tudo mais. E claro, né? É uma cidade assim que pra mim foi a cidade mais linda que eu já fui, foi Paris. Mas tem esses lados também. E que a gente quase não vê isso na televisão. Porque isso não passa, não mostra isso. Então, quando a gente assiste um filme de Paris ou matérias e tudo mais, a gente vê aquele lado lindo, encantador, que é o que eu acho que deveria rolar com os países africanos também. Mas sabe o que eu acho? Porque lá na África, nós africanos, a gente gosta dos estrangeiros. A gente acolher estrangeiros, seja branco, preto, vermelho, não sei. A gente acolhe todo mundo. Então, qualquer pessoa que entra no país africanos, eles têm a livre de fazer tudo. Então, como alguns já sabem que para fundar o país africanos, eles nunca vão mostrar o lado bom. Eu lembro quando tem a Copa do Mundo da África do Sul. Aqui, eu estou aqui no Brasil, a gente está assistindo no televisão. Alguns jornalistas estão falando: oh meu Deus, eu não sabia que Sudáfrica tem esse lugar maravilhoso, como Cabo, que tal? Jornalista tá falando, eu falei assim: meu, esse povo não viu nada ainda. Eu estou falando para você que se você tem desse projeto do Projeto Jaé, eu acho que você vai pensar de como você crescer esse até viajando do país africanos. Para esse seu projeto vai longe do que aqui no Brasil. Você vai ver realmente quem é país e cultura africanos e você vai adorar. Não é tudo que está passando aqui, entendeu? Então, você viu como você está falando do França. O francês, quando você vai sair, você vai lá fazer material, eles controlam isso. Se você for lá gravar você viu que você, jornalista, você foi lá fazer uma gravação do outro que está morando na rua, mas eles vão controlar para não mostrar o lado ruim. Por exemplo, esse dia eu tô vendo no TikTok, tô vendo um cara que foi nos Estados Unidos, foi na rua, onde o povo tá dormindo, tá mostrando, gravando, fala: gente, olha, a gente tá vendo a gente tá vendo nos Estados Unidos, parece que Paris, olha, o povo tá na rua, tá morando, parece aqui no Cracolândia, porque ele está controlando o que eles passam no mídia. Mas lá no nosso continente, todo mundo está livre. Todo mundo entra, sai. Então, isso que alguns países da Europa, do que acontecer lá, eles estão controlando o que eles passam na mídia. Entendeu? E depois disso, como você foi lá, você não falar francês, como você adotar isso? Então, foi complicado, Eu falo pouco inglês, então eu pensei, dá pra quebrar um galho, né? Qualquer lugar que você vai lá, sempre tem gente que fala. Mas, por exemplo, quando eu cheguei lá, que eu fui pegar um metrô, e eu perguntei pra menina da cabine que vende os tickets, e perguntei pro segurança de onde a gente passa, da catraca, e eles não falavam inglês. E aí a gente teve que usar alguns sinais, igual eu brinco, né, de mímica e tal, pra gente descobrir como que eu pegaria uma linha pra descer e pegar um outro pra estar em tal estação. E aí numa hora dessa você se sente assim meio perdido, né, porque você fica sem controle, porque você não entende o idioma, eles também não entendem o seu idioma. Então, é complicado uma situação dessa, né? Porque a gente também não...
acredito que é muito difícil um ser humano aprender várias línguas para poder viajar para os países. Ok. Então, é desafiador realmente você chegar no lugar e não falar o idioma. Então você viu que é bom porque você foi ver, passou o que alguns imigrantes que tá passando aqui no Brasil. Há muitos imigrantes que estão aqui no Brasil hoje. A língua portuguesa não é a língua de a gente. A gente só entra aqui começando a aprender, ler. E hoje você chegou aqui, Chivete. Você falava já português ou não? Nunca. Ou não entendia nada? Nada. E aí? Nada. Você viu como você foi para a França e você não fala nada de francês? Tá difícil, né? Isso, como é isso? Mas aqui, a gente tem que dedicar para aprender, para amar. Porque você saiu em um país que não é... que entrar em um país que não é seu. Diferente da sua cultura, língua oficial é português, você não sabe de nada. Você entra num país que você não tem ninguém mais sobreviver. Você vê alguns, quando você sai na rua, alguns estão falando, você de onde? Porque só no seu África. Você quer fazer o que aqui? Ei, como você conseguiu falar português? Você falando língua africana, parece que continente africano só tem uma língua. Agora você foi lá, não fala francês, fala um pouquinho em inglês, você viu a dificuldade que você passou. Então nesse aqui, o que visão você viu os imigrantes que estão aqui no Brasil hoje? Eu acho que deve ser muito difícil, né? Porque ali eu tava a passeio, né? Então, você sabe, você foi ali pra ficar 2, 3, 4 dias ali fazendo um passeio e tá ótimo. Você não tem necessidade de aprender aquele idioma nem nada. Mas no momento que você você precisa de ajuda. Você... É um pouco chato, né? Se não tiver ninguém que fala ali algo que você entende. E aí eu fico pensando, realmente isso que você fala, de uma pessoa que chega aqui no Brasil, que ela não fala português, como que ela se vira no início, sem saber falar nada? Como é a comunicação de uma pessoa dessa? Se ela tem alguém aqui para auxiliar ela, que já fala, que já é amigo, né, que possa ajudar, mas eu fico pensando naquelas que não tem. Que chegou aqui sozinho, largou tudo e veio pra cá tentar a vida. Eu acho que é muito, muito difícil e tem que parabenizar. Eu conheço, eu tenho um exemplo de amigos africanos aqui que já me contaram a história deles, de chegarem aqui, não conhecer ninguém, não saber falar português e ter que se virar e ir aprendendo uma palavrinha de cada vez ali. É porque você aqui, por exemplo, quando eu chego aqui, eu não falo nada do português. Primeiramente, quando eu chego no aeroporto, todo mundo fala, oi. O que é essa língua hoje? Eu pergunto para a Polícia Federal, o que é isso? Fala, hi. Muito obrigado por assistir a gente. Se quer participar no nosso podcast, manda mensagem, manda WhatsApp, a nossa WhatsApp está aqui, ok? Esperamos vocês no nosso próximo podcast. Eu sou Tifex. Envia que mensagem você está passando para a nossa população, nossa comunidade africana e brasileiros também. Bom, para os brasileiros eu vou dar um recado, galera. Vão conhecer a África, que olha, não tem coisa melhor, viu? E pra galera da África, também vem conhecer o Brasil, viu? Como eu já estou aqui. Povo que tá lá, vem aqui. O povo brasileiro é um povo muito ok. See you guys in our next podcast.